Olá, um abraço a todos. Olha quem tá aqui de volta, hein? Eu, Evandro Jales. Eu, Felipe Pedras. Juntos, novamente. É isso. Como é que tá, beleza? Olha, eu tô bem, assim... Tá nervoso? Tá nervoso? Tô nervoso. Sabe por quê? Sabe por que eu vou te dizer? Eu sou um músico... Não vou dizer que sou frustrado, porque quando a gente está em Cristo, a gente não é frustrado. Mas eu sou um músico que já ouvi muito essa pessoa que está comigo aqui nessa mesa, com a gente, conversando. Eu tô emocionado, muito feliz, muito feliz. Muito feliz, eu também tô. Quando a gente começou esse projeto aqui, cara, eu ouvia muito falar de Pastor Bené Gomes através da voz de Pastor Bruno, mas assim que eu me converti lá em 2003, escutei muito a música dele, as ministrações dele com a gente, Pastor Bené Gomes. É, e aí, pastor? Gente, que prazer contar com a sua presença aqui. Felipe, Evandro, gente, muito bom. Brunão, né? Bruno, que a gente aprendeu a admirar. O Bruno foi o nosso personal trainer, né? Olha. Professor de educação física, lá do condomínio onde a gente mora. Que legal. Foi ali que a gente conheceu. E, cara, e altos papos. Além do demais, né, Brunão? O nosso Flamengo. Tá despertando tá aí. Bem, né? A gente, por enquanto, a gente só fez o programa de estreia ao vivo. Por enquanto está sendo gravado. Então, nesse momento que esse programa está sendo gravado, o Flamengo é vice-líder do brasileiro? Vice-líder do brasileiro atrás do Atlético Mineiro. E tá na final da Libertadores contra o Palmeiras. Vamos fazer uma vírgula aqui. Fala também do Botafogo. Que tem exato. Tem coisa boa. A gente Botafogo, não tá ao né? vivo, mas nesse momento tem... Ele tá feliz. Menos de 24 horas que o Botafogo subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de um lugar que nunca devia ter saído. É verdade. Olha aí. Tem que lutar. O Botafogo subiu, meu amigo. Muito e o bom. Vasco não. Parabéns aos botafoguenses. Parabéns. Como é que você tá, pastor? Tudo bem? Gente, bom, muito bom estar aqui com vocês. Estou bem, né? Eu não sou carioca, mas eu estou carioca já há quase 22 anos. Eu vim para cá exatamente em janeiro de 2000, né? E imaginando que a gente ia ficar aqui uns 3, 4, 5 anos, porque tínhamos assinado um contrato com a MK, ou Koinonia, Ministério Koinonia, um contrato com a MK, que eram de 3 trabalhos, normalmente 5 anos. E eu imaginei que daqui a gente iria continuar. Por quê? Porque eu vivi 30 anos em Goiás. Nasci e fiquei lá. Aí depois foram 10 anos que foi uma loucura. A gente foi para Brasília, São Paulo, depois Miami, Orlando, voltamos para São Paulo e viemos para o Rio em 10 anos. Isso tudo por conta das ministrações e tal, né? E do ministério também, na verdade, né? Abrindo igreja. Nessa época eu servia na comunidade Sara Nossa Terra, né? Na igreja Sara Nossa Terra. E fui enviado, né? Para poder abrir a obra em Brasília, São Paulo, Miami, Orlando. O músico, ele tem no reino, ele tem uma conotação muito de perto com o profético, né? E aí ele vai rompendo. Ele não é muito de estruturar a coisa, mas ele é de abrir fronteiras e espaços. Então, basicamente, eu fiquei 3 anos em cada um desses lugares. E só para poder a coisa se estabelecer, botava outro lugar, vamos embora para a próxima, né? Mas estou há 22 anos aqui e feliz. Eu não sei quando é que vai ao ar, né? Mas espero que... Bom, janeiro de 2022 a gente vai estar fazendo, ou fizemos 22 anos de Rio de Janeiro e feliz de estar aqui. Que legal. O senhor é evangélico, cristão desde... É de família cristã? Foi alcançado de alguma forma? Eu diria sim que eu sou de uma família cristã, mas de origem católica, né? Porque os meus pais, eles eram de fato católicos praticantes. Eu tive 2 irmãos mais velhos do que eu que ficaram em um seminário para ser padre durante um tempo, 5 anos. Eu tenho um tio, tive um tio que foi padre mesmo, né? Então, e o meu desejo era de ser um padre. Assim, não por ser um padre em si, mas porque eu queria servir a Deus. Desde de criança eu tenho essa coisa no meu coração, né, de servir a Deus, de fazer algo, de ser útil à humanidade servindo a Deus. Mas eu me converti mesmo aos 15 anos
já morando em Goiânia, porque eu nasci numa cidade do interior, fui para uma outra cidade do interior mais próxima de Goiânia e depois, com 7 para 8 anos, eu fui para Goiânia, tá? E aí, aos 15 anos, eu me converti numa para-eclesiástica. Tem algumas coisas que me acompanham, né? A música me acompanha desde pequeno, né? Aí, escutando ou já curioso também, tocando instrumento? Não, eu tocava um instrumento inaudito, inédito, que era um cabo de vassoura. De verdade, sabe? Então os sons era com a voz mesmo, né? Sim. Mas já morando em Goiânia, com 10 anos, um irmão, um dos meus irmãos, comprou um violão para aprender. E ele foi chamado para trabalhar, então o violão ficou dando sopa naquele quarto, né? Que maravilha. Eu não era crente, mas tomei posse. Ociosidade Me com propósito. apropriei daquele violão e comecei a querer aprender mesmo. Aí vi algumas pessoas tocando. Aí um outro irmão. Vocês já perceberam que eu falei de irmão? Lá em casa eu fui o 13º. eu achava a minha família grande, hein? Minha avó teve 10 filhos. Olha Imagina aí. essa família que linda. Foi o 13º. Mas, ó, E o último, graças a Deus. Os 13 filhos tiveram muitos filhos? Não, o que teve mais, na verdade, teve 4. Só que esse que teve 4 se separou, né? E ele tinha feito vasectomia. Sim. Aí casou de novo e pegou mais 4 para criar. Não de uma vez. Não de uma vez. Foi pegando também aos poucos. Então ele tem 8 filhos. É o que tem mais. Assim, quem tem mais tem 4 filhos e eu tive 3, né? Tem um que tem 2, mas eu por aí. É porque a minha Mas família... a família é enorme, 40 netos. Eita, acho que tá no páreo da minha família também. Porque ó, a minha família é o seguinte, minha avó teve 10 filhos. Sim. Aí desses 10 eu tenho uma tia que teve 5 filhos. Ok. Aí desses 5 filhos eu tenho uma tia que mas já é prima no caso, né? Exato. Uma prima que teve 5 filhos. Olha aí, cara. E essa outra prima de 3º grau, hoje, tem 7 filhos. Uau. Crescer e multiplicar. Então, levaram o pé da letra. É muito, né? Mas assim, é uma família extensa, então um dos meus irmãos comprou o método do Paulinho Nogueira, de violão. Sabe? Umas 75 páginas mais ou menos. E coincidiu, né? De ser no meu período de férias. Porque naquela época, quando você fazia o primário, você tinha, era escola pública, você tinha dezembro, janeiro e fevereiro todo de férias. Só voltava em março. Eu não peguei esse método e falei, cara, eu vou aprender. E fiquei esses 3 meses estudando 8 horas por dia. Não brincava, meus amigos chamavam para descer, para jogar bola, coisas que eu amo fazer, que eu gostava de fazer. Mas eu entendi. E é tão interessante porque isso é dom de Deus. Até o foco que você tem é dom de Deus. É verdade. Até o foco. Porque eu fiquei tão focado, eu estava tão apaixonado por aprender, tão decidido, que aqueles 3 meses para mim passaram rápido. E foi toda a base que eu precisava. É óbvio que eu não aprendi tudo. Você nunca aprende tudo de instrumento, né? Jamais na vida você aprende tudo de tudo. É verdade. Né? Você está sempre aprendendo e esse que é o gostoso em Deus. Isso aí. Mas aí com 10 anos eu tive a base. Comecei a tocar, gostava muito de música popular. Não tinha um estilo assim muito definido, mas era mais música popular. Gostava das músicas em inglês, versões. E... aos 15 anos, então, eu me converti. Quando eu me converti, que foi numa para-eclesiástica, aí tem uma outra vertente da minha vida, que é o basquete, tá? Eu comecei a jogar basquete com 12 anos no colégio, fui para um clube, desse clube eu fui para outro, aí desse outro eu fui para um clube que era, na época, o melhor, o Clube de Regatas Jaó. Passei pelo Cruzeiro do Sul, Jockey Clube, Jaó. Só o goiano para me entender agora, né? Só quem mora lá em Goiás para me entender. E no Jaó, alguém tinha ido na reunião da MPC, que é Mocidade para Cristo, é um movimento para-eclesiástico de evangelismo, com jovens, e eles trabalham com 2 frentes, atletas em ação, que não são atletas, hoje deu origem a atletas de Cristo, mas na época era atletas em ação e estudantes em ação. Eu fui alcançado pelas 2 frentes, porque tanto no meu colégio tinha os famosos clubes bíblicos. Então lá no Jaó, alguém foi na MPC, teve um encontro com Cristo, assim, ele falou, cara, eu tive um encontro com Cristo ontem. Eu falei, caramba, como é que é esse negócio, né? Imaginei assim. E eu muito católico, muito ligado à Igreja Católica, por causa dos meus pais e tudo, mas já não estava mais tendo tanto prazer.
Mas só voltando um pouquinho, já que a nossa conversa aqui ela pode se espichar um pouco. Exatamente. Eu ia à missa aos domingos para ouvir um padre chamado Herbert Salvador Lima, Padre Lima. Tá? Era um cara que era um pouquinho mais contextualizado, um pouquinho mais assim contemporâneo, então eu gostava do sermão dele. E num sermão, ele diz o seguinte: gente, as pessoas perderam o senso de como falar com Deus. Elas estão pedindo coisas absurdas para Deus. Coisas como ganhar na loteria esportiva, coisas como eu quero ficar rico. E tem pessoa, pasmem, olha só, estou reproduzindo o sermão dele. E tem pessoas, pasmem, que conseguem pedir para Deus a desgraça do seu semelhante. Meu Deus. O que nós devemos pedir para Deus? Eu quero ensinar para vocês hoje o que nós devemos pedir para Deus. Cara, quando ele falou isso, olha assim, ó, eu falei, hoje eu aprendo o que a gente tem que pedir para Deus. E ele foi muito feliz, porque ele falou assim: você só tem que pedir uma coisa para Deus, que ele te mostre o caminho da verdade. Coisa linda, hein? Brincadeira, cara. Atemporal esse. Eu tenho uma brincadeira, você vê, né? Primeiro assim, o senhor falando dessa história, eu fico... com um pouco de vontade de ter conhecido Cristo um pouco mais cedo, de verdade, né? E Cristo em qualquer sentido, talvez, porque a minha família nunca me levou para a igreja nem católica nem evangélica, então assim, eu nem sabia que existia Jesus, sabe? Caramba. Eu não tive ensinamento religioso nenhum até os meus 15 anos, por exemplo. Meu negócio era jogar bola e estar na rua, soltar pipa e tá ótimo, né? Sim, é verdade. Mas eu gostaria muito. E eu esqueci o que eu ia falar, Filipão. Tá nervoso. Mostra o caminho da verdade. Meu Deus, cara, o que eu ia falar? O caminho da verdade que ele estava falando sobre o sermão. O sermão foi lindo. Pra mim, o sermão que... Eu lembrei. Agora... É porque eu tenho uma brincadeira com a minha esposa. Minha esposa fala assim: Evandro, muda a tua oração, cara. Muda a tua oração. Porque eu não tô falando que você de casa tem que fazer isso, é uma coisa minha, né? Eu raramente peço alguma coisa para Cristo. Pedir coisas materiais, né? Perfeito. Eu falo assim: Deus, me dá sabedoria. Muito bom. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber o caminho. Aí minha esposa fala: Evandro, quando tu for orar, esquece um pouquinho a sabedoria. Pede outras coisas para Deus, que Deus dá também. Legal. Boa esposa você tem, viu? Boa esposa. Idônea, sábia. Mas olha, aí, cara, isso foi no domingo. Sim. Tá? E eu posso até precisar para vocês exatamente que dia que foi. Foi 1º de setembro de 1974. Olha só. 74, tá? Isso eu tinha 15 anos, isso foi 47 anos atrás. Se você é bom de matemática, descobriu minha idade. 47 mais 15, 62. Mas nem parece, hein? Nem parece. Nem parece. Parece 70, né? Que bom. E aí, naquela semana, na quarta-feira, esse meu colega teve essa reunião, né, que ele foi. E aí, no dia 5 de setembro, eu vi, cara... Porque ele era um tipo assim, um cara zoador, meio escarnecedor, brincalhão, ficava zoando com todo mundo. E nesse dia ele estava quieto na arquibancada lá do ginásio. Quieto. E aquilo me despertou. Eu cheguei para ele e falei assim, o nome dele é Jurandir. Olha só, nome do meu pai. Sério? Jurandir. E ele hoje, só pra você ter uma ideia, né? A gente tá indo e voltando. O Jurandir hoje, ele tem a mesma idade minha, 62, e ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Olha só. Em Altamira, no Pará. Caramba. E na semana passada eu estive lá com a minha esposa. Olha só. Estive lá com a esposa. E compartilhando com a igreja essa experiência, sabe? Foi muito interessante, que né? Bom. E ele lembrou? Não, ele lembrou. Lembrou, né? Lembrou. Ele não lembrou de detalhes, porque eu acho que eu estava mais assim, ligado né? na coisa. E aí ele falou da MPC, Mocidade para Cristo, e acabou que nós combinamos de ir no sábado. Eu me autoconvidei. Teve um detalhe nessa conversa. Porque ele falou, eu encontrei com Cristo ontem. Eu falei, aonde? Ele falou, na MPC. Eu falei, esse cara, ô Jurandir, você tem certeza que você encontrou Jesus na MPC? Cara, você não está trocando, confundindo as coisas? Ele falou, mas por quê? Porque MPC, cara, não tem nada a ver com Cristo. Na minha cabeça, né? Porque MPC era movimento Partido Comunista na minha cabeça.
Eu falei, como é que alguém vai encontrar Cristo no movimento do partido? Você está confundindo política com religião, acho que você não está bem, Jurandir. Sabe, você é católico, né? Fica quietinho na sua. Que sensacional. E ele falou assim, não, MPC não é Mocidade para Cristo. Aí que ele me explicou, e eu falei, cara, não dá não. Sabe, lá eu tenho certeza que lá todo mundo é crente. Ele falou, não, lá não tem nenhum crente. Não tem nenhum crente lá. Eu falei, mas Jurandir, como é que é isso? Não tem crente? Não, lá todo mundo é cristão. Olha só. Sabedoria. Sabedoria. Cara, me desarmei completamente. Falei, cristão tem a ver comigo. Crente não. Gozado isso, né? Sim. Porque eu fui ensinado e tinha de fato ojeriza de crente. Sim. Ojeriza. Ainda tem um pouquinho. Mas... ainda tem um pouquinho. Que sensacional. Temos. O crente remete à religiosidade. Exatamente. Aquele estereótipo, né? A Bíblia debaixo do braço, a roupa, usos e costumes e tal. Mas aí eu me convidei e fui. E assim, é um movimento totalmente diferente, muito voltado para jovem mesmo. E eu nunca imaginei que pudesse ter uma coisa daquela. Gente cabelão. Hoje, provavelmente, seria gente tatuado de qualquer jeito, né, com brinco. Mas na época era mais o cabelo comprido que sobressaía, assim, fazia essa diferença, né, de alguém assim que era fora do padrão. Isso aí. Fora do padrão. E aí eu achei o máximo, porque eu tinha um cabelo enorme. Inclusive eu fui, assim, dizendo, cara, se alguém falar do meu cabelo, eu nunca mais volto lá. Aí quando eu cheguei lá, falei, pô, eu sou mais um. Só mais um. É verdade. Mas quando eles entraram na mensagem, cara, foi profundo e eu recebi Jesus naquele dia, né? Legal. E interessante, assim, não necessariamente no momento eu liguei a minha oração. Sim, porque quando o padre falou isso, né? Quando o padre falou isso, ficou tão forte, tão gravado em mim, que depois da missa... O que acontecia sempre depois da missa? Eu ia para fora e a gente tinha ali um encontro com as menininhas, a gente conversava, batia papo com os colegas e tal. Nesse dia eu fiquei tão impactado que eu não quis ir lá para fora. Eu fui para um santuário menor da igreja, a catedral lá na Rua 10, no centro de Goiânia, e fiz exatamente essa oração. Senhor, me mostra o caminho da verdade. Com muita sinceridade. E eu tive uma convicção muito interessante, porque eu já tinha feito muitas orações, rezas e tanta coisa, mas eu tive uma convicção muito interessante. Eu tive a convicção de que Deus me ouviu. Amém. Sabe? Não é só que você está falando, você fala para Deus, eu estou falando para Deus, mas Ele está te ouvindo? Eu tive convicção. Só que na segunda-feira eu já tinha esquecido, cara. Na terça fui pro Jaó, tal, passou aquilo. Mas Deus não se esqueceu. Na quinta-feira, né, e no sábado, olha só, não chegou nem o próximo domingo, no sábado eu já estava recebendo Jesus. Não saí da igreja católica, porque o movimento não me impunha isso. Ele dizia, não, você pode continuar e tal. Eu achei legal isso. Achei muito legal, porque não trouxe conflito com a minha família. Eu expressei para eles a minha experiência, né, para minha mãe e tal, meus pais, meus irmãos. Mas você vai deixar a igreja? Não, vou continuar. E continuei durante um tempo. Só que com o passar do tempo eu tive uma atitude diferente. Eu peguei uma Bíblia católica que tinha lá em casa e comecei a levar para a missa. Então quando o padre... Tem um momento lá antes do sermão que ele fala do Evangelho, né? Agora vamos ler o Evangelho segundo São Marcos, segundo São Mateus. E aí quando ele falava isso, eu... sozinho. De forma espontânea, eu era espontâneo. Caramba. Com 15 anos eu era o único. Daqui a pouco apareceu uma senhora e falou assim, meu filho, eu vejo que toda vez você traz a Bíblia aqui na igreja, na missa, mas está certo isso? Eu falei, não, é uma Bíblia católica, é a nossa Bíblia. Eu acho legal, porque quando o padre fala, eu vou lá e confiro. E leio, né? Aí ela pegou e falou assim, mas onde é que está? Eu falei, não, ali na Edições Paulinas tem, né? A Livraria Paulina e tal. Gente, para resumir a coisa, daqui a pouco na missa tinham umas 40 pessoas com Bíblia. Olha, influenciou. E aí que foi o lado ruim, né? Porque o padre me chamou, junto com eu tinha um irmão que era noivo, os dois ajudavam lá, ele e a noiva. E aí marcaram uma reunião comigo e com o padre dizendo exatamente, olha, você é católico, é bem-vindo, a gente ama ter você na missa, mas você não pode trazer mais a Bíblia. Caramba. Não pode trazer mais a Bíblia. Porque a Bíblia não é para qualquer um, sabe? As pessoas não sabem interpretar a Bíblia.
tem que ser interpretada por quem estudou e tal. Colocou lá, né? Eu falei assim, cara, tá bom, padre, entendi o recado direitinho. Aí fui conversar com meu pai. Que é católico. Falei, pai, olha só, aconteceu isso e o padre falou para eu não levar mais a Bíblia na igreja e tal. O que o senhor acha? Meu filho olhou para mim, entre a Bíblia e a igreja católica, fica com a Bíblia. Cara, que legal. Olha isso, só, hein? Caramba, meu Deus. Forte, né, cara? Forte demais. Eu falei, pai, então o senhor me total, dá... O senhor me dá liberdade. Eu tinha 15 anos, cara. O senhor me dá liberdade. O senhor me autoriza a procurar uma igreja em que a Bíblia é lida? Sim. E aí na MPC mesmo, eu falei assim, cara, eu preciso de uma igreja, né? Eles, a partir de um certo tempo, eles mesmos vão começando a encorajar, vão te aconselhando, né? Sim, a procurar uma igreja. E aí a primeira igreja que eu me membrei e fui membro, me batizei, inclusive, foi a Igreja Batista. 4ª Igreja Batista. Eu brinco, né? Porque hoje tem a primeira Igreja Batista, chama de PIB, né? PIB, A minha, como era a 4ª Igreja Batista, era KIB. Né? Ué, 4ª igreja, né? 4ª Igreja Batista. Exatamente. A KIB de Goiânia. A KIB de Goiânia. E lá eu me batizei. Não fiquei muito tempo lá. Me batizei, recebi o batismo no Espírito Santo, porque ela era da convenção que cria no batismo no Espírito Santo. E ali eu comecei mais intensamente. Aliás, na própria MPC, fiquei lá uns 8 a 9 meses, eu já fazia parte da escala de músicos. Então, assim, eu não tive muito tempo para me formar ministro de música dentro da igreja. Tá? Eu já fui convidado, assim, porque a necessidade era tão grande, que em 3 semanas alguém falou assim, o Bené toca. Você toca, toco. Mas eu acho isso bem positivo nas igrejas, pastor. Não é legal isso? Porque se você... Filipão, o que tem de gente no mundo aí, em grupos de pagode, que ou cantando, que começou na igreja? É verdade. Muitos. E acho que é um pouco por conta dessa necessidade também, né? A igreja precisa, aí o jovenzinho lá, adolescente, começa a tocar na escola dominical, aí vai. Cara, eu tava assistindo o Fantástico Domingo, né? Que eles estavam compartilhando a história da Marília Mendonça. Ela começou a cantar na igreja. Cara, eu tava cantando como Zaqueu. Na adolescência. Ali, começando a adolescência, cantando como Zaqueu, já ali, né? Isso. E a mãe evangélica. Verdade. E falou até que uma pastora, não quis dizer quem era a pastora, nem de qual igreja, mas que nesse momento de dor, né? Depois da morte, a pastora foi lá e orou por ela, acompanhou e tal. Então, assim... É um exemplo, né? E aí daqui a pouco ela vai pro secular, porque de repente não encontra o apoio que precisa. Eu não sei. Nos Estados Unidos também tem isso, né? Tem muita coisa. Quanto lá. As pessoas têm. Quantas pessoas começaram, né? Esse é um assunto, eu só não queria te interromper, porque esse é um assunto que me interessa tanto. Pois é. E o que o senhor acha? No sentido assim, o que eu penso, pastor? Sim. Eu só não sei o quanto seria difícil, ou quanto é difícil, mas eu acho interessante, por exemplo, vamos supor Marília... Quem que tá indo? Vamos supor, Priscila Alcântara. Ok. Acho que ela tá indo agora pro secular. Pro secular, né? Eu gosto demais dela ir pro secular. Sim. Se ela mantiver a raiz dela na fé com Cristo, de leitura, de comunhão, de conduta, de busca, de fé. Exemplo, né? Exato. Porque eu acho que ela sendo luz, aonde não há luz, ela tá cumprindo o propósito dela. Sim. Eu só acho que o cantor, muitas vezes, tem que tomar cuidado com a letra que ele tá cantando, com a mensagem que ele tá passando. Mas fora isso, eu acho que é um ponto positivo. Eu só não sei o quanto difícil é um cantor ir pro secular, tá nesse meio e ao invés de influenciar, ser influenciada. Eu não sei. É uma questão, assim, ele vai ter que lidar com um ambiente, né? Todo um ambiente que já é tendencioso para um lado. Né? Ele teria que quebrar vários paradigmas. Mas paradigmas estão aí para serem quebrados. É verdade. Exato. Tá? É verdade. Então, assim, cara, olha só, eu mantive o testemunho, cantei uma música que não necessariamente tinha uma letra com jargões, mas ontem gozado, no 5 horas de adoração, nós tivemos um tempo em que eu e o meu pastor, ele toca violão e eu toco também, a gente fez um acústico, tá? Cantando algumas músicas minhas, então nós dois cantando, ele tocando. Aí daqui a pouco ele pega, eu saí, ele pegou o violão, ele ia dar uma mensagem, falou alguma coisa e disse assim, olha só, na década de 70,
uma cantora chamada Carole King, compôs uma música no momento em que ela estava passando por uma depressão, por uma dificuldade enorme, tá? Por um perrengue. Uma música que fala de Jesus sem falar claramente que era. Fala de um amigo. Sabe, que você vai estar... porque a música, na verdade, é Jesus falando com ela. Verdade. Né? Quando você precisar, é só chamar pelo meu nome. Né? Uma música bem conhecida que foi gravada, inclusive, pelo James Taylor. Eu não sei reproduzir ela aqui, mas que foi gravada. O James Taylor veio aqui num desses Rock in Rio, e quando ele foi cantar, ele ficou impressionado porque o Brasil inteiro cantava. Conhecia, né? Mas é o típico exemplo. Não sei se a Carole King era evangélica ou cristão, tinha uma raiz. Sim. Mas a música foi muito feliz, né, em dizer o seguinte: cara, olha só, você pode estar passando uma dificuldade, um perrengue na vida, uma dor, uma separação, mas é só chama pelo meu nome. No momento que eu chamar, eu vou ser seu amigo, eu vou estar do seu lado. Que legal. Quer dizer, alguém poderia até entender assim, pode entender, não pode ser um namorado, uma namorada, né? Alguma coisa assim, mas ali dá para você entender claramente que é Deus, né? É isso. É Jesus. Eu assim, não tenho, eu percebo um pouquinho de dificuldade. Eu trabalhei com vários músicos que tocam na noite, né? É a expressão que eles usam, né? Que tocam no secular. E eu não vejo problema. A partir do momento em que você envolve cantar, já é um pouquinho mais delicado, né? No sentido de você estar confessando, porque quando você canta, você está praticamente declarando coisas que talvez não tenham conexão com a sua fé. Né? É um desafio maior. Então, eu penso o seguinte, que você teria que romper um novo caminho mesmo. Você teria que abrir um novo caminho. Mas eu acho muito importante a gente ter pessoas assim. Que legal. Tá? Cara, que vê o mundo, que se comunique com o mundo, com as pessoas, tá? Que não se isolem, né? Porque hoje, se você pensar bem, o gospel, apesar de inclusive ter uma aceitação melhor, né, no secular, já se consta como uma música de influência. É verdade. Né? Assim como o pagode, como infelizmente, desculpa, né? O funk. Esse funk, né? Esse funk meio... Mas o rap, o gospel está se inserindo, né? Hoje, por exemplo, na Sky, ou na Oi, ou na NET, tem lá o canal de músicas, tem lá o gênero, né? Gospel. É verdade. De alguma forma a gente está indo. Mas eu amo pensar que a Priscila Alcântara, por exemplo, nós estamos falando dela, né? Dela poder influenciar, ser uma luz naquele lugar, né, sem perder essa conexão aqui. Ou não necessariamente, pastor, assim, um cantor estourar no gospel e transitar para o secular. Mas, por exemplo, eu não sei quem é quem, mas tem uma dupla chamada Simone e Simária. É verdade. Aí eu acho que é a Simone, que foi mãe e tal. Ela é cristã, protestante. Interessante. Só que ela não deixou de cantar. Sim. Eu não sei as letras que ela... Eu não conheço as músicas dela, de verdade, eu não conheço. Deve ter escutado de passar assim, ou comercial de televisão, coisas do tipo. Tem uma dupla sertaneja também, que eu acho que eles são da Lagoinha, lá de BH. Uma dupla sertaneja que são cristãos. São até gordinhos eles. Isso mesmo. Eu esqueci também o nome agora, mas eles também são evangélicos. Só que eles estouraram no secular, e aí eu não sei se eles já eram convertidos ou se converteram no processo, na fama, lá na música. Só que eles não deixaram de cantar também. Eu também não sei se eles transformaram a música deles, mas entende? Cara, eu super curto isso, de verdade mesmo, sabe assim? E até incentivo. Agora, será que não dá para ter uma letra que talvez fale, tudo bem, de decepções, de traições, de coisa assim, mas dando um enfoque mais leve, né? Alguma coisa mais leve, não sei, eu assim, que não agrida as famílias, que até não seja um instrumento para estimular adultério e traição. Isso, exatamente. Então, se você consegue transitar por essa... Transitar e separar isso. Pô, né? Seria maravilhoso, né? Ultimamente o pessoal tem comentado muito da conversão do Justin Bieber, né? Pois que é um popstar bem conhecido no mundo dos jovens, né? E ele tá com essa transição. E muitos cristãos criticam, falam que não deve cantar a música, mas não tem a compaixão de uma alma que está caminhando com Cristo. Ele não é um
convertido. Tu já ouviu ele cantando um louvor? Já Mano, ouvi sim. É lindo. Só que tem uma história de... eu não sei, tá? Tô perguntando. De alguma coisa com maconha que ele tá envolvido? Ele tá defendendo. Se eu não me engano, ele vai fabricar alguma coisa de maconha com um outro amigo dele. Só que ele tá em transformação, é aquele negócio. Ele é um crente. Gente, é uma coisa que... É um processo, né? É um processo. Por favor. Eu me converti... Vamos com calma, né? Eu já contei a história aqui, pastor. Não vou repetir, mas eu me converti por conta que eu fiquei com uma menina que um bandido lá de onde eu morava meio que se relacionava com ela. Cara, tu é louco. Louco barrido. Mas é porque eles não namoravam, não. Eles não namoravam, não. Ele só de vez em quando ficava com ela. Como... No dito popular, sentou de gaiato. Exato, como outras várias pessoas, sabe? Ela ficava com ele, mas ficava com outras pessoas também. Eu fui no embalo ali, só que acho que ele encrencou comigo. Não sei se é porque a gente se conhecia. E aí eu fui pra casa de um primo meu me apresentou Jesus. E naquela mesma noite eu aceitei Jesus, porque Jesus, o pastor tava falando de vida eterna, né? Eu falei, claro que eu não quero morrer, então eu quero Jesus aí que vai me dar vida eterna. Mas eu me converti mesmo, assim, eu aceitei Jesus naquela noite, eu devia ter 14 anos, por aí, não lembro exatamente, mas eu me converti mesmo em 2003. Legal. E virei crente de verdade em 2012, quando eu casei. Que eu já falei aqui também, que foi quando eu casei, quando eu mudei de igreja, e não tem nada a ver com a igreja que eu me converti, que eu congreguei, tinha a ver comigo, tá? Isso. Que aí eu passei a ser um cristão que lê a Bíblia. Que se relaciona com Cristo diretamente, não com o que o pastor fala de púlpito, muito sabe? Legal. Pô, muito bom de você falar isso. Muito bom. A gente precisa incentivar isso. Exato. Né? Contrariamente a esse pensamento que o padre trouxe, né? Que não era o padre Liban, tá, gente? Era um outro padre que era responsável pela paróquia lá, digamos assim. Tá? Ah, não, o leigo, né? Que negócio de clero e leigo. Exatamente. Né? Hoje, você se converte... e você já é sacerdote, cara, né? Nós somos um reino de sacerdotes, né? Todos nós temos acesso. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 19, né, que tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Uma coisa que na antiga aliança, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos. Hoje, os irmãos... com o risco de morrer, hein, filhão? É verdade. Entra garoto. lá dando mole pra tu ver se tu volta. Exatamente, garoto. Então, assim, mas a gente tem que diferenciar, é difícil. A Bíblia fala de joio e trigo. A gente tem que diferenciar entre sistema religioso e igreja. Porque tem uma igreja que é pura aos olhos de Deus, né? Que ela é incontaminada. Mas ela está dentro de um sistema religioso que sufoca ela. Tá? Então você vê, qualquer movimento se coloca na mídia, né? Justin Bieber converteu. Aí qualquer coisa. Converteu lá. O cara, é isso aí. O sistema religioso é impiedoso. É impiedoso, né? Exatamente. Ele... A gente prega a piedade de Cristo e não tem piedade com ninguém. Não tem, não. O sistema religioso... Dos nossos irmãos, né? Os nossos irmãos não têm piedade. E essa falta de piedade na rede social, ela se acentua de uma maneira, né, que é impressionante. Muito forte. Eu acho que a mensagem que a gente também... O intuito desse podcast aqui... o Evandro falou uma vez e eu peguei isso para mim também. O falar cura, né? O miló em grego significa falar. E a gente fez essa alusão porque toda mensagem tem um original grego que o pastor gosta de trazer. Exatamente. E aí a gente fez essa brincadeira, essa dualidade aí do miló. E... esse podcast ele tá para isso, para justamente a gente conversar sobre assuntos que a religiosidade trava a gente, coloca dentro de uma caixa. E é justamente isso. falando, trocando a ideia, não trazendo uma imposição de verdade, né? Exato. Trocando uma ideia, trazendo a palavra de Deus, trazendo pessoas que têm a vida com Cristo, têm propósito e ensinando, né? Ensinando, propagando essa verdade, né? Muito bom, muito bom. Porque os religiosos, você vai perceber o seguinte: Jesus foi muito feliz, né? Muito sábio. Ele diz assim, cara, vocês têm que decidir o que vocês querem, porque olha só, veio João Batista, que não bebia nada, que não comia nada, tá? O cara não era beberrão nem comilão, e vocês diziam que eles têm demônio. Agora eu venho, eu como, eu bebo, eu me socializo, e vocês dizem que eu tenho demônio? Mas como é que é o negócio?
Não tem jeito de agradar vocês. Não tem, Né? Vocês são insaciáveis, né, nessa missão, né, de fulminar pessoas, de criticar pessoas, de ferir pessoas, de desclassificar, desconsiderar, desrespeitar, passar por cima. Então, eu creio que o reino, ele é inclusão, e é uma inclusão baseado na riqueza da diversidade de pensamentos. Olha que Coisa lindo, linda. que coisa linda ouvir do Senhor. Diversidade, cara. Olha só, Israel tinha 12 tribos, né? E você não podia dizer assim, não, essa tribo aqui, ela não vale nada. Acredito até que possa ter tido algum tipo de envolvimento, porque onde tem a cabeça do homem, você pode pensar, você pode esperar De tudo, né? inclusive de ruim. Tudo de ruim. Inclusive tudo de ruim. Então, provavelmente alguma delas se considerava melhor do que as outras. Não sei, a tribo de Levi era que fornecia os sacerdotes, os cantores, os músicos, de repente. Mas, cara, o respeito pelas tribos. Porque cada tribo tinha características diferentes. Elas tinham sotaques diferentes, né? Eu me lembro até que uma época, na Bíblia, a Bíblia relata, acho que em Juízes, que uma tribo perseguindo a outra sabia, por exemplo, que no sotaque deles, as pessoas não conseguiam falar chibolete. Elas falavam cibolete, exatamente o que eu estou falando, essa palavra, né? Aí o cara falou assim, você é de qual tribo? Não, eu sou da tribo de vocês, então fala chibolete. Aí a pessoa não conseguia falar, matava o cara, entendeu? Então assim, ou fala a minha língua ou morre. Olha Cara, só. pelo amor de Deus, tá? Isso não é tão declarado, que é o só. pior, fica assim meio, sabe, Velado, né? velado, sabe? Tem uma sagacidade tão maligna por trás disso. verdade. Olha, eu te aceito como você é, cara, mas na verdade não. Não. Né? Se você não andar conforme a banda toca aqui, Exato. Então, assim, a gente tem que estar sempre muito aberto para o novo. Claro, tendo a Bíblia como referência, Sim, como sim. crivo. Nós não estamos dizendo que passa por cima da Bíblia. Não é isso, não. Mas sempre tendo a compaixão, a piedade, o amor, a empatia. Pô, Paulo dá um exemplo maravilhoso quando ele diz assim, olha, eu me fiz de judeu para com os judeus. Isso aí. Sem lei para com sem lei. Eu me fiz. Por quê? Para ganhar. Porque o meu intuito aqui não é mostrar que eu estou certo. Isso aí. Né? O meu intuito aqui é mostrar que ele está certo e que ele é inclusivo, cara. Tem uma Ele é verdade inclusivo. sobre tudo isso aqui que Tem a uma gente está verdade. vivendo. Tem uma verdade. Tem uma verdade. Uma verdade que é dele. Exato. Que coisa linda. E agora é tão bom. Gente, eu sou fascinado pela diversidade. A começar pela minha esposa, que é diametralmente contrária a mim. Começando na altura. Eu tenho 1,83, ela tem 1,53. Olha só. A minha esposa. Né? Fora a personalidade, temperamento. O que, na verdade, poderia agredir, pode agregar. Tá? Porque se você dá valor, e ela também, essa troca é muito rica. Com certeza. E eu tenho certeza que as esposas de vocês são diferentes de vocês, porque Total. Deus faz Total. isso. Total, Né? total. Não é só a questão de ser homem e mulher de gênero, mas é a questão de temperamento mesmo. E os meus 3 filhos, cada um teve que cuidar de um jeito. Princípios gerais, né? Na Bíblia, mas, cara, na relação pessoal. Por isso que eu tinha uma prática, quando eles eram pequenos, de sair com cada um deles individualmente e tentar sondar o mundo, tentar dar uma olhada no mundo ali deles, para entender como é que eu poderia funcionar com eles. Então, isso funcionou demais. Então essa riqueza de... Olha só, por que vocês são parceiros? Qual é o princípio da aliança? O princípio da aliança é o seguinte: eu vou fazer aliança com quem? Eu vou fazer aliança com quem é forte naquilo que eu sou fraco. Olha só. E é fraco naquilo que eu sou forte. Não é? É isso. Por exemplo, eu sou bom de compor e gravar CD, mas eu sou horrível de divulgar e distribuir. Então eu preciso de uma gravadora, eu preciso de uma distribuidora. Isso aí. Por exemplo, tá? Então eu vi que ele falou sobre... eu chamei o Felipe, porque o Felipe entende tudo de técnica, de tal. Quer dizer, aquilo que eu não sou tão bom assim. Isso aí. Agora, não impede do Evandro
com o passar do tempo e aprendendo com o Felipe, Exatamente. e não impede do Felipe ir aprendendo com o Evandro. Isso né? aí. Então, eu creio que se eu fosse definir Deus hoje, eu definiria Deus de duas maneiras. Deus é amor e é relacionamento. Que coisa, né? Meu Deus. Que mensagem, hein? Tamo junto nessa? Total. Tamo junto nessa. Total. muito E assim, forte. pastor, eu de fato tá sendo maravilhoso pra mim e eu me identifico em algumas coisas que o senhor fala. Porque tem coisas que eu penso, que eu tenho convicção e que eu tento colocar em prática mesmo. Cristo é relacionamento, ser relacionamento é uma coisa que eu acredito muito. No entanto que eu acredito no profético, eu creio nisso. Eu creio no mundo espiritual. E eu creio no que a Bíblia fala, e Jesus conta na Bíblia que nós faríamos coisas iguais ou maiores do que ele fez. Só que aí uma galera, quando lê essa passagem, acaba associando nas coisas iguais ou maiores na cura, sabe? Num milagre, no liberar uma palavra de bênção. Eu, quando leio essa passagem, eu leio em Cristo andando com os 12 discípulos que são diferentes um do outro. Eu leio Cristo sentando e conversando com uma prostituta. Eu vejo Cristo andando, parando no poço e conversando com uma outra. Eu vejo Cristo chorando, sangrando, angustiado. É esse Cristo que eu vejo sentando numa mesa para dividir pão, limpando o pé. Então, quando eu quero fazer coisas iguais e maiores ao que Cristo fez, na minha cabeça cara, eu quero andar, eu quero lavar pé, Isso eu aí, quero... isso aí, muito sabe? legal. Lindo isso. E eu tento colocar isso muito em prática, de verdade, eu me obrigo. É uma eu gosto, uma perspectiva natural, muito boa. É natural pra mim, eu gosto de gente, sabe, pastor? Eu gosto de estar com gente, mas eu, além de gostar, além de ser natural, eu sempre coloco um ponto a mais pra, cara, vamos lá, eu preciso aumentar essa quantidade de gente que eu converso, de gente que eu sento pra tomar um café. Pô, a minha igreja agora tá num lugar lindo, que do lado da porta tem uma cafeteria, Meu sabe? Deus. Pré-culto eu sempre falo, cara, vamos chegar meia hora antes pra gente trocar uma ideia ali. Felipe, vamos marcar com ele lá. Vamos lá. Tomar esse cafezinho. Vamos tomar esse cafezinho lá? Me deu Cafezinho vontade. com leite. Então escutar o senhor falar é tipo assim, escutar Cristo falar pra mim, pô, Evandro, vai lá, continua, sabe? É muito Cara, legal. eu amo relacionamento. Eu amo, tá? Mesmo assim, pessoas difíceis, você consegue extrair. Porque assim, eu sou apaixonado em extrair, não abusar, Sim. tá? Eu amo extrair de Deus. Eu fico pensando, meu Deus, as pessoas, elas enfatizam muito assim, que você tem que dar para Deus, dar para Deus. Eu fico pensando o seguinte, eu chegar para o mar com um copo de água e falar, olha, vou te dar. Cara, tudo bem, eu acho que tem um valor importante nisso. Mas o mais importante é o quanto o mar pode me dar. É verdade. Tá? Então o mais importante, cara, não é o quanto eu posso amar a Deus. Vou dizer uma coisa bombástica, talvez, para alguns. É, isso aí. Né? Uma coisa bombástica. A nova aliança não foca no seu amor por Deus. Não tem esse foco. Ela pode até dizer sobre isso, tá? Em algumas passagens diz, por exemplo, vou dar uma passagem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tá? Então, tudo bem. Ela não está excluindo isso, ela não está nos eximindo disso. Sim. Mas olha só, a Bíblia fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Exatamente. Mas não diz nós o amamos. Nós amamos. Qual foi o principal mandamento de Jesus na nova aliança? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, Olha só como eu vos amei. Então a questão é a revelação seguinte: aí da palavra. Jesus falou sobre adoração em dois sentidos: adoração em espírito e adoração em verdade. Adoração em espírito é o quanto você consegue receber de Deus, não é o quanto você consegue dar para Deus. Uou. Essa é a adoração em espírito. Quanto mais você recebe dele, inevitavelmente, aqui está a dose de ousadia, inevitavelmente você vai passar para os outros. Uou. Porque você não consegue ficar cheio de Deus sem chamar a atenção das outras pessoas. E 1 Pedro diz o seguinte: estejais sempre preparados para responder àqueles que perguntarem qual é a razão da esperança que há em vocês. Aleluia. Cara, você recebeu tanto de Deus. Aquele dia, o Jurandir, ele recebeu uma porção de Deus que me chamou a atenção. Eu estava sensível.
Lógico, eu vim de um domingo em que eu fui exposto à graça de Deus pela pregação ali, né? E percebi o Jurandir ali encostado, diferente do Jurandir de todos os dias. Transformou o modo de vende dele normalmente. Né? O comportamento dele foi diferente naquele dia. Fui lá e extraí do Jurandir, né, algo que tinha a ver com a minha oração. Senhor, me mostra o caminho da verdade. Né? A Bíblia que você não conhecia, você leu através do comportamento dele. Nós somos as cartas lidas, escritas por Deus e lidas pelos homens. Os homens não leem Bíblia, gente. Os homens leem vidas, comportamento. É isso. Que irado, meu Deus. Que miló, hein? Que miló! Que miló! Muito bom, gente. Como é que é, pastor, pro senhor... O senhor falou que antes de vir para o Rio de Janeiro rodou por 10 estados, né? Não, 10 anos. 10 anos rodando. Eu saí de Goiânia em 90, fui para Brasília para consolidar uma igreja da Sara Nossa Terra. Na época não era nem Sara, gente. Era Comunidade Evangélica de Goiânia, Comunidade Evangélica de Brasília, Comunidade Evangélica do Rio de Janeiro, Comunidade Evangélica. Pode ligar. Esse trabalho de comunidade, assim... Uma das frentes foi Goiânia, né? Sim. Então, depois se tornou Comunidade Sara Nossa Terra. Aí eu fui para Brasília, fiquei até 93 em Brasília, de 90 a 93, 93 a 96 em São Paulo, de 96 a 99 nos Estados Unidos, né? Abrindo obra em Miami. Em Miami, se eu fosse considerar assim, a nível... Não sei nem o nome, daqui a pouco vocês vão me ajudar a definir a expressão aqui. De conquista, talvez. A nível de conquista. A nível, assim, de ponto mais alto, humanamente falando, musicalmente falando. Eu diria que nos Estados Unidos, em 98, no ano em que eu iria fazer 39 anos, eu estava com 38, eu gravei um CD. Um empresário quis me patrocinar. E depois de um ano andando com esse cara, eu entendi que era hora de receber o que ele tinha para me dar. E aí ele falou, vamos fazer um CD. Aí contratamos um produtor chamado Rick Pantoja, que ele é brasileiro, Paulo Henrique Leite Pantoja, daqui do Rio. Ele fez parte de uma banda chamada Cama de Gato, que era só de músicos famosos, e o pessoal mais antigo conhece. Sim, mas Cama de Gato eu já ouvi falar. Ele mudou para os Estados Unidos. Ele é um pianista assim, exímio. Eu não conheço, deve ter, com certeza tem, mas eu não conheço pessoalmente ninguém que tenha tocado tanto com ele. Tocou para Ivan Lins, tocou para Milton Nascimento, tocou para Djavan. O cara era uma fera. Se converteu, foi para os Estados Unidos e se converteu. E aí eu puxei ele para ser o meu produtor. No meio da história, eu estou assistindo um vídeo com o meu executivo lá, como é que fala? O empresário, né? E um disco do Osana, com Ronquenoli, Dom Moi, com Abraão Laboriel, com o Alex Acunha. Exato. Sing Out. Isso. Aí meu empresário, falou assim, Bené, esses músicos são muito caros. Como assim? A gente não conseguiria eles tocando no seu CD? Eu falei, você tá ficando maluco. Deve ser uma fortuna, imagina aí, né? Aí eu lembrei que o Rick Pantoja era da mesma igreja do Rusto Almário, porque o Rusto Almário é aquele da flauta, do trompete. E é interessante que tanto o Rusto Almário como o Alex Acunha, como o Abraão Laboriel, eles são latinos, né? O Laboriel é mexicano, o Alex Acunha é peruano e o Rusto Almário boliviano. Eu não sabia que o Laboriel era mexicano. Que legal. É mexicano. E aí, você sabe que o filho dele é o baterista do Paul McCartney. Sim. Né? O Abi Júnior, o Abraão Júnior. E, cara, o Rick Pantoja entrou em contato com o Rusto Almário, que deu o preço dele, e o Rusto Almário entrou em contato com os outros dois. Qual foi a bênção de Deus na época? R$1 era $1. Olha aí. Porque beleza, quase igual hoje. Ai, meu Deus, que saudade! Meu Deus. Vocês sabem que isso perdurou de 94, quando foi implantado o real, até 99. Em janeiro de 99 a coisa começou a mudar e nunca mais voltou, né?
Mas o tempo em que eu vivi nos Estados Unidos, de 96 a 99, era exatamente um para um. Não, tem uma notícia para dar para vocês, né? Vocês não acreditam, mas teve uma semana que com 80 centavos você comprava $1. Olha só. É, uma curiosidade, né? Só uma notícia assim, pra você entender que nós já tivemos uma moeda forte. Contratamos os caras. Chamamos, acertamos tudo, o empresário entrou. Não era tão diferente de pagar um outro músico, eles fizeram um preço muito em conta. Então, assim, a nível musical, inclusive eu tenho um CD, chama Deus Maravilhoso. Músicas que eu compus, tá? Convidei pessoas para participarem comigo. Estão nas plataformas? Estão na plataforma. Tá na Disney, no Spotify, tá? Deus Maravilhoso, né? Um jabazinho aqui, rapidinho. É um jabá, não, é uma bênção pra gente. Então assim, aí quando nós saímos em 99, nós voltamos, que nós viemos para São Paulo, ficamos mais um ano em São Paulo, e aí no ano 2000, então foram 10 anos, Goiânia, Goiânia, Brasília, São Paulo, Miami, Orlando, São Paulo e Rio de Janeiro. Foram 7 cidades. Né? De volta nesses 10 anos. Aí a gente parou aqui no Rio sem imaginar que eu ia parar no Rio, né? Já vai para 22 anos. Hoje é mais carioca que goiano, ou não? Muito mais. Né? Eu chego lá em Goiás, inclusive o sotaque. Falei, eu não acredito que eu falava desse jeito. Eu não sou um carioca, obviamente, meu sotaque me denuncia que eu não sou carioca. Mas não sou mais goiano no sotaque. Eu não sei, eu fiquei no meio do caminho, porque São Paulo, Brasília já tem um pouco mais do Rio, por causa da capital, que foi transferida. Mas é interessante, né? Porque meu pai é cearense e aí veio pro Rio de Janeiro com 18 anos. Sim. E aí a minha vida inteira eu escutei meu pai falar: quando me aposentar eu volto pra minha terra. Quando me aposentar eu volto pra minha terra. Ele se aposentou e foi. Olha. Aí ficou 5 anos lá. O que aconteceu? Voltou pro Rio de Janeiro. Aí eu falo: pai, não dá mais, tá mais carioca que cearense. Deixa o Ceará com as lembranças pra gente ir visitar sempre, né? Mas morar pra você não dá mais não. Vocês são cariocas? Sou. Nasceram aqui mesmo. Somos. Mas, como ele, por exemplo, a família veio do Nordeste, a sua veio do... A minha foi do Rio também, uma parte de Minas. Ok. As duas partes são de Minas, se eu não me engano. Mineiros. Mas da Baixada Fluminense, né? Eles foram pra Baixada e... Que legal. A minha também. Meu pai veio do Ceará. A minha mãe é de um lugar chamado Engenheiro Pedreira. Depois de Queimados. Depois de Queimados. Sim, Engenheiro Pedreira. Ela morava num lugar lá em Engenheiro Pedreira, num lugar chamado Guandu, que era bem roça, assim, lá. Então minha mãe cresceu na roça. E aí, meu pai, assim que veio pra cá pro Rio, ficou na casa de alguém da família. Aí apertou, foi lá também pra Guandu. E aí foi quando eles se conheceram e tal. E aí quando casaram, foram pra Nova Iguaçu. Foi quando eu nasci, então eu sou nascido e criado. Nós dois somos crias da Baixada Fluminense. Legal. Mas a pergunta que eu queria fazer por cima é assim, fundando igreja. Sim. Hoje já pastoreando pessoas. A gente tava falando de diversidade e tudo mais. Dá pra acostumar com o ser humano? Aí esquece religiosidade, esquece igreja, porque eu fico imaginando, pastor, de verdade, a quantidade de coisas que o senhor não deve ouvir em gabinete. A quantidade de religiosidade ou coisas absurdas que o senhor já viu em igrejas e tal. Como é, assim, já criou uma casca de não absorver, de não ficar triste com algumas coisas? Como é que sim. Viver com isso tudo, se relacionar com isso tudo? Você tocou uma coisa muito importante. Porque os relacionamentos, principalmente quando eles se estreitam, quanto mais os relacionamentos são significativos, né? Porque você pode ter N relacionamentos que não significam muito, né? Tem alguns que significam comercialmente, né? Tem alguns que significam talvez familiarmente, são parentes e tudo, mas tem alguns que começam a significar emocionalmente e começam a significar espiritualmente, né? Então, quanto mais intenso for o relacionamento, e eu digo intenso não só a nível de quantidade de tempo, mas de qualidade de entrega, mais você precisa de estar atento. Por quê? Porque as decepções, elas são inevitáveis. Parece um pouco assim, um veredito duro, né? Mas elas são inevitáveis. É verdade. Tá? Agora, o que você pode evitar? Gente, eu não posso evitar ter expectativas frustradas, eu não posso evitar ter decepções, inclusive comigo mesmo. Eu tenho às vezes decepções comigo, né? Eu fico frustrado comigo,
Né? Fico frustrado com os outros e fico frustrado comigo porque reagi de uma maneira que não deveria, né? ou coloquei de uma maneira que não deveria ter colocado. O que é evitável? É essa decepção se tornar uma mágoa. Agora, a linha é tão tênue que você quase não consegue enxergar. Da decepção para a mágoa é quase que automático. E a mágoa, ela produz o ressentimento, o rancor, o ódio, sabe? O desejo de... Eu me lembro que a primeira experiência clara de perdão, e eu já estava no ministério, eu já tinha composto uma música, e aí, aliás, eu já tinha composto Quem Pode Livrar e já tinha composto Ao Único. Aí eu comecei a crescer dentro da igreja e os pastores, que eram líderes, cogitaram e colocaram para mim que eu e a minha esposa iríamos ser ordenados ao ministério de pastores, nós seríamos consagrados. Só que a comunidade ela tinha uma prática de avisar para a igreja e dava um tempo para que a igreja pudesse, porque de repente falou assim, cara, a gente está querendo ordenar alguém aqui e o cara é 171. Ou o cara se envolveu em maracutaia ou coisas ilícitas e sei lá, o cara é um mau caráter, o cara é santo aqui dentro, mas ele é... Né? Vendeu uma imagem. Vendeu uma imagem. E aí então, isso foi a nossa decepção, porque a gente tinha um nível de aceitação, eu imaginava que era quase que unânime na igreja, né? Suedna e eu, a minha esposa e eu. E aí, um caso que ficou mal resolvido lá atrás, que para mim tinha ficado bem resolvido, mas não ficou, né? Uma pessoa que foi parte do Ministério de Música, com quem eu tive realmente um problema, não foi um problema sério, mas a gente sentou e conversou. Mas quando ele ficou sabendo que eu estava sendo indicado para o ministério, ele se opôs. Isso foi o suficiente para que a liderança entendesse que não era a hora. Tá? Aquilo me machucou profundamente, me machucou ao ponto de eu trabalhava secularmente, então na hora do almoço eu fui para casa e eu não quis almoçar, eu fui para o quarto e fiquei ali meio que lutando com Deus. E eu achei interessante porque eu falei assim, Deus, por que isso? Por que o Senhor permitiu uma coisa dessa? Eu permiti porque eu dei livre-arbítrio para os homens. Os homens têm liberdade de escolha. Quer saber de uma coisa? No lugar dele eu não teria feito o que ele fez, mas ele fez e eu o continuo amando, ele continua sendo meu filho. Uou! Olha só! Agora eu posso falar com vocês. Você quer me ouvir? Perdoa. Falei, sem chance. Sem chance. O cara tá me boicotando, o cara tá aí. Falei, Deus, não tem negociação. Eu tô muito machucado. Nesse momento não dá. Eu vou dar tempo ao tempo. Falei assim, meu filho, perdão não é tempo. Perdão é escolha. É decisão. É decisão. Aí eu esbocei um perdão, eu conto isso, né? Eu esbocei um perdão, tá bom, então, fulano de tal, falei o nome daquilo. Eu te perdoo em nome de Jesus. E fiz assim, e fiz exatamente isso. Eu estava sozinho no quarto. Tá perdoado em nome de Jesus. E aí, Deus falou assim comigo, eu entendi as palavras que você falou, mas eu não entendi esse gesto. Falei, Deus, vou ser sincero com o senhor. Eu estou perdoando esse cara, mas eu não quero ver ele nem pintar de ouro na minha frente. Falei, então é interessante o seu perdão. Você já imaginou se eu perdoasse vocês, a humanidade desse jeito? Olha, tudo bem. Não, eu perdoo vocês, mas vai tudo pro inferno. Cara, e naquela conversa com o Espírito Santo ali, eu perdoei do íntimo mesmo. Mas perdoei, cara. Perdoei, escolhi perdoar e falei isso. Você não me deve mais nada, toda a dívida está quitada na cruz, olha, tá... E quando eu fiz isso de coração, uma paz invadiu o meu espírito. E a paz foi tão grande, que é como se não tivesse acontecido nada. Embora eu tivesse a consciência né? E foi assim, algo tão automático, eu pegar um violão e o Espírito me inspirar para eu compor uma música. Foi a primeira música, e eu não sou de fazer muitas músicas assim, eu fiz 2 ou 3, uma música que era uma música horizontal, uma música para eu cantar com uma pessoa. E foi aí que surgiu uma música que é muito cantada nas igrejas evangélicas, que diz assim, como é precioso, irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. O desafio que eu recebi do Espírito naquele dia foi o seguinte, olha, eu vou te dar uma música e você vai cantar na próxima ceia. Né? Porque ceia sempre uma coisa muito séria, né? Na próxima ceia, olhando nos olhos. E eu fiz isso, cara. E ali então eu aprendi
que o perdão, ele precisa de ser o mais rápido possível. Sincero, Legal. honesto, mas o mais rápido possível. Então, respondendo um pouco da sua pergunta, tem uma parte do homem, sim, dos relacionamentos que são previsíveis. Mas o que me fascina é a parte imprevisível, né? É aquela assim que, cara, eu estou recebendo no gabinete alguém que vai me contar a história e eu já ouvi 200 pessoas contando, mas tem alguma coisa que é diferente aqui que vai me ajudar, que vai me ensinar, sabe? Eu vou extrair daqui algum ensinamento de Deus. E então, assim, é um desafio o relacionamento, né? Principalmente, desculpe a franqueza aqui no ar, com lideranças, né? Porque são mais cabeça duras, né? E eu me incluo nisso, né? Eu sou às vezes assim, eu tenho convicções, você falou de convicções, e não é errado você ter convicções, o errado é você se apegar a elas de uma tal maneira... Transformar nelas em Deus, né? Transformar elas em Deus. Verticalizar, né? Verticalizar e dizer, cara, isso aqui eu não abro mão. De cara, imposição, né? então assim, você trabalhar com convicções que você não quer mexer, mas você sabe que essas convicções, elas podem talvez ser melhoradas. Cara, olha só, tá? Que tal você dar espaço para isso, assim, para fortalecer a sua convicção? Ou talvez vai até mudar mesmo a convicção da pessoa. Tem uma palavra grega, já que você falou do grego, miló, isso né? aí, ó. Grego, falar, né? Tem uma palavra grega que eu busco experimentar ela todos os dias, que é metanoia. Metanoia é uma palavra grega que traduzida para o português é arrependimento, mas na verdade significa o seguinte: mudança de mentalidade. Eu acredito que eu posso mudar de mentalidade, eu vou mudando, não para me tornar inconstante, né? Não para me tornar volúvel, mas para ir acrescentando ao fundamento, né? Que é Jesus, que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não negocio isso. Jesus não é negociado, mas acrescentar nesse fundamento coisas que vão fazer com que a minha vida melhore sensivelmente e fazer com que a vida daqueles que se relacionam comigo também melhore, porque no fundo, cara, o que Jesus quis? Melhorar a vida de todo mundo, É verdade. né? Inclusive dos fariseus, quando ele era firme, dizendo, cara, olha só, vocês batem firme no povo, mas vocês não, nem com o dedo vocês querem carregar o fardo que vocês colocam no ombro das pessoas, né? Ele queria chocar, falando a verdade, para abrir os olhos. E a gente fica feliz de saber que muitos fariseus se converteram, porque viram assim, cara, esse cara tem algo diferente que a nossa religião não nos dá, né? Que legal. Pastor, eu tenho várias curiosidades, eu vou perguntando. Vamos lá. E aí, o que o senhor não quiser responder também, não... É só falar, Ivan, não quero falar disso não. Porque, por exemplo, nessa história aí me veio outra curiosidade. Porque já me perguntaram assim, Evandro, como que você sabe que é... Eu conversando, eu falo assim, não, é que aí Deus falou comigo para eu virar à direita. Aí a pessoa fala, mas como que tu sabe que é Deus falando contigo para você virar à direita? E eu acho isso muito interessante porque, ao mesmo tempo que eu sei que é Deus, eu não sei se eu sei explicar. Eu só sei que é Deus. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, quando eu leio uma palavra, às vezes uma mensagem ali salta aos meus olhos e aquilo entra no meu coração e ao mesmo tempo me faz pensar em várias coisas que eu já vivi ou que eu posso viver e eu já falei. E aí eu falo, caramba, isso aqui é algo Deus querendo falar comigo especificamente. Em outros momentos eu estou lendo a Bíblia e eu leio aquilo como mais um conteúdo histórico que qualquer coisa, mas que me acrescenta mesmo assim. Mas principalmente quando eu falo assim, Deus falou comigo que não era para eu ir para a praia hoje. Mas como que Deus falou contigo para tu ir para a praia hoje? Eu não sei explicar, eu só sei que Deus falou comigo. É um pensamento, uma voz que vem, algo que foge da minha normalidade, que eu sei que é Deus. E eu não sei explicar. Como que isso funciona com o senhor? Vamos lá. Você tocou num ponto muito bom. Eu vou te inculcar um pouquinho. Tá? O espírito de engano tem uma voz muito parecida com Deus. Que legal ouvir isso, hein? Muito. Tá? Paulo diz o seguinte, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele sabe fazer voz suave. Ele sabe fazer voz mansa. E o que é o engano, gente? O engano é fazer com que o falso seja tão parecido com o verdadeiro que confunde você. Que você passa a achar que é verdadeiro. Você, por exemplo, um exemplo que a gente tem, né, muito claro, são os caixas de banco, que lidam com a moeda, com espécie, né?
Eles têm que fazer, todos eles têm que fazer um curso muito especial. Eles ficam talvez 2, 3 dias no Banco Central. E é interessante porque eles ficam 2 dias, de 3, eles ficam 2 dias só com a nota verdadeira. Com a nota verdadeira, estudando tudo da nota verdadeira, detalhes e detalhes da nota. Aí no último dia é o teste final. Aí ele bota um misturado, nota verdadeira com nota falsa, nota verdadeira com nota falsa, e diz aí, vamos lá, você. Aí o cara vai... Opa, essa aqui é falsa. Essa aqui... Você está entendendo? Então, assim, o que eu faço? Tá, a gente entende que a voz de Deus, ela traz paz. Mas a voz do engano, ela traz uma emoção também. Ela traz uma emoção. Eu costumo dizer o seguinte, olha só. Se você puder, além de uma confirmação bíblica, porque, cara, a Bíblia, eu vou dizer para você, ela vai confirmar muita coisa para você. Tá? A maioria das religiões, ela tem uma base na Bíblia. Tá? Mas, além de uma confirmação bíblica, seria bom que você tivesse a confirmação de pelo menos uma pessoa. E nós que somos casados, temos o privilégio de ter uma companheira idônea. Bem, olha só. Então, assim, vou te dar um exemplo prático. Amava Goiânia, não imaginava sair de Goiânia, porque eu passei assim, cara, Deus está levantando meu ministério, compus o Quem Pode Livrar em Goiânia, compus o A Único em Goiânia, compus essa música, Aliança, como é precioso, como fruto de um perdão verdadeiro em Goiânia. Falei, cara, a única coisa que eu preciso é morar numa cidade que tenha aeroporto, né? Que um avião me leve para São Paulo e de São Paulo para o mundo, tá? E não pensava mesmo. Aí eu fui para Brasília na ordenação de um amigo, a pastor. Eu fui ordenado em 88, ele foi ordenado em 89. Aí eu fui lá. Não deu tempo de voltar para Goiânia, porque na verdade Goiânia e Brasília dá umas 2 horas e meia, 3 horas ali. Tá? Não deu tempo, porque foi muito tarde. Não seria prudente voltar tão tarde, estava cansado. Dormimos lá. Quando eu fui para a casa que me ofereceram lá para eu dormir, que eu coloquei a minha cabeça no travesseiro, o Espírito Santo começou a conversar comigo. Eu falo com vocês aqui, né? Mas quando eu estou pregando, eu tomo cuidado para fugir um pouco desse jargão. Deus falou comigo. Sim. Eu digo assim, cara, olha, eu estava assim num lugar e eu tive uma impressão, tá? Sim. A minha intuição me levou a entender. Porque o cara falou, Deus falou comigo. Minha irmã, ela quase ficou doida. Falou assim, cara, eu estou um mês tentando ouvir Deus e não consigo. Eu acho que eu não sou qualificada. Bené, como é que você ouve Deus? Como é que você ouve? Falei, não, pelo amor de Deus, eu nunca ouvi ele audivelmente, não. Pô, foi como se tivesse tirado uma tonelada de peso das costas dela, porque ela assim, eu não consigo ouvir Deus, né? Então a gente tem que tomar certo cuidado com relação a isso. E aí, nesse bate-papo, o Espírito Santo me fez algumas perguntas. Ele fez assim, o que você acha de Goiânia? Eu falei, pô, pra mim é a melhor cidade do mundo, né? Goiânia. Já fala sorrindo, né? Goiânia. O que você acha da comunidade evangélica, lá onde você congrega? Eu falei, cara, é uma igreja maravilhosa. O que você acha do Ministério Koinonia? Eu falei, Deus, muito bom. O que você acha de Brasília? Não gosto. E não gostava mesmo. O goianiense até hoje, ele não suporta o brasiliense. Tem rixa. Tem mesmo. essa rixa. Não sabia, não. Pode saber disso. E pode confirmar. E aí, não gosto de Brasília. Eu venho aqui só para cumprir a obrigação. Eu tô chateado de estar aqui, ter que dormir em Brasília. Eu queria dormir lá com a minha esposa, lá em Goiânia. E se eu disser para você, faz parte do meu propósito, que você venha morar em Brasília? Eu falei, tá amarrado. Tá amarrado. Aquela história que vocês ouvem as pessoas falarem, eu fiz isso mesmo. Tá? Que engraçado. Só que inexplicavelmente, gente, é aí que entra a divisão de alma e espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para dividir alma e espírito. Né? O que acontece quando você ouve do Espírito? Uma paz que excede o entendimento, que contraria a sua lógica. Eu não quero, aqui, eu não quero vir para Brasília, mas aqui sentindo uma paz naquela fala do Espírito, sabe? Eu falei, cara, tudo bem, olha só, vamos encerrar o assunto para eu dormir? Falei para o Espírito Santo, eu preciso dormir. Seguinte, eu quero que você me confirme, eu quero 3 confirmações. Me desculpe, eu preciso de 3 confirmações.
eu preciso que você me confirme na Bíblia qual foi o louco que deixou uma cidade de avivamento e foi para um deserto, porque Brasília para mim é um deserto. Eu estou numa igreja que tem 2.000 pessoas para vir para uma igreja que tem 80. Isso para mim não tem lógica. Lá eu sou útil. Lá o meu ministério ele floresce, ele acontece. Então, primeiro lugar, você vai ter que mostrar na Bíblia. Segundo lugar, a minha esposa vai ter que concordar. E em terceiro lugar, o presbitério a quem eu sirvo, eu sou submisso, eles vão ter que me liberar e me abençoar para vir. E eu senti o Espírito Santo falar, gente, eu não posso nem falar isso em público. Né? O Espírito Santo falou assim, moleza. Só isso que você precisa? Só isso, moleza. E já me vivificou na minha mente, no meu coração, a primeira passagem. Vai lá para Atos 8. Filipe estava lá em Samaria, um avivamento, muita gente se converteu, a cidade inteira impactada pelo Evangelho, até Simão o Mágico se converteu, né? E de repente o Espírito chega para Filipe e fala assim, vai para o deserto. Falei, não, peraí, tudo bem, o Espírito deu uma missão para ele, foi para o deserto, depois ele voltou para onde, Bené? Voltou para Samaria, para o lugar... Eu fui lá, estou procurando até hoje onde é que foi que ele voltou para Samaria, porque ele foi arrebatado para Azoto, e de Azoto ele se estabeleceu numa outra cidade chamada Cesareia, mais ao norte, e de lá nunca mais saiu até morrer. Falei, caramba, que coisa louca. Então, é verdade, o cara saiu de um lugar de avivamento, Samaria, e foi para um deserto para pregar para um eunuco, né? E de lá ele foi embora para outro lugar. Bom, já me convenceu aqui. Agora minha esposa. Minha esposa... Ela não vai querer ir pra Brasília, não. Agora eu te peguei. Cheguei em casa. Dei um abraço e tal. Falei, bem, puxa vida, foi muito bom. Contei mais ou menos como tinha sido lá. Falei, olha, Deus falou comigo. Deus falou comigo assim, pra gente ir a Brasília. Cara, na hora, eu já conheci minha esposa. Ela falou assim, mas não falou comigo. Ele não falou comigo. Não testifica. E eu falei assim, amor, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu só vou se ele falar com você, tá? Eu não estou com pressa. Se ele falar com você. Então tá bom, tranquilo. Cara, o nosso papo mudou daqui 15 dias. 15 dias. Isso porque não tinha pressa, né? Não tinha pressa. Ele tinha, né? Daqui 15 dias ela chega pra mim. Bem, os nossos filhos vão estudar onde? Eu falei, vai no mesmo lugar. No Colégio Logos, né, que era o colégio da igreja. Então, não, bem, você entendeu. Eu falei, não entendi. Porque eu tinha esquecido daquele assunto. Estou falando lá em Brasília. Aí eu tomei um susto, cara. Então, assim, falei, mas ele falou, você tem certeza que ele falou? Eu estava torcendo para Deus não falar com ela. De verdade, ô Felipe, de verdade, ô Evandro. E ela falou, não, Deus falou comigo que você ouviu dele. Me deu uma convicção de que você ouviu dele. Uou. E eu tô aqui, eu me submeto à sua missão e à sua visão. Falei, tamo junto. Agora é o presbitério. Cara, o presbitério, gente chorou, gente esperneou, mas o presidente falou assim, cara, é Deus. E me liberaram. Então assim, só para você ter uma ideia, porque eu não quero ser enganado, né? Eu não quero ser enganado por uma voz que parece a voz de Deus, né? Que tem a suavidade da voz. Sim. Mas, peraí, a minha esposa não concorda, estou brigando com todo mundo, estou brigando com Deus e todo mundo, a minha liderança não concorda, eu não tenho base bíblica, não tem nada, e eu estou insistindo naquilo. Tá? Mesmo assim, eu acredito que se você vai escolher, e fé, Deus vai te abençoar e vai... Posso contar um exemplo contrário? Por favor. Agora é um exemplo contrário, de que eu tomei uma decisão baseada mais na emoção. Tá? E foi depois dessa, bem depois dessa. Na hora de voltar dos Estados Unidos, a minha esposa chegou para mim e falou assim, bem, ora, porque eu não estou sentindo desejo de voltar para o Brasil agora. Tá? E eu fui orar. E eu fiz 2 perguntas para Deus, esqueci de fazer a terceira. Eu vou dizer para você quais foram as perguntas. Senhor, o senhor quer que eu volte para o Brasil? Ele falou assim, Bené, no Brasil ou aqui eu vou te abençoar. Ok. Vou fazer uma segunda pergunta. Onde eu sou mais útil? Deus falou, no Brasil. Qual a terceira pergunta que eu não fiz e que eu deveria ter feito? Senhor, qual é o teu melhor para mim agora? Porque ser útil, obviamente que no Brasil tinha mais serviço para mim. Sim. Mas o fato de você ser mais útil aqui não significa que esse é o melhor de Deus para você.
percebeu? Total. Percebeu? Com certeza. E aí, com base na segunda resposta, eu falei, vambora. Mas não era o melhor, porque eu briguei com a minha esposa. Ela veio chateada, tá? Foi assim... Cara, foram anos e anos eu tentando consertar essa situação. Eu tive que pedir perdão. Uma hora eu tive que pedir perdão. Falei assim, cara, tudo bem. Eu esqueci de fazer a terceira pergunta. Então, assim, né? Só para mostrar que... Sim. Ah, então foi um espírito de engano? Não, não foi exatamente um espírito de engano, mas foi uma liberdade que Deus me deu, obviamente, e que eu poderia ter explorado um pouco mais isso com sabedoria e ido até... Porque a esposa, cara, ela é muito sensível. A esposa, eu vou dizer uma coisa para você. Pode ser que a esposa de vocês sejam diferentes, mas a minha esposa, 99% do que ela diz, ela tá certa. Isso até irrita. Meu Deus do céu. Eu tô falando isso irritado também. Até hoje eu não me conformo com isso. Não tem como. Até hoje eu não me conformo. Ela fala, acontece. A esposa fala, acontece. Me contraria toda vez. Mas ao mesmo tempo, a gente pode até usar o Miló como exemplo aqui. Eu usei, né? Vou usar como exemplo. Porque a gente ficou no período de oração, a gente falou em off aqui, né? A gente ficou no período de oração de uns 2 meses para saber se viríamos para esse espaço que a gente está gravando agora ou não. Então eu orei, passei o período de 2 meses orando e, logicamente, fui sentar com a minha esposa para conversar, né? E ela super apoiou, a gente não brigou. Olha que lindo. E ela enxergou potencial, acha que é de Deus também. E ela fez as pontuações dela, que no momento em que a gente estava conversando, eu estava me relacionando com vários problemas emocionais meus, sabe? De ansiedade, de medo e por coisas aí vai. Então ela pontuou algumas coisas relacionadas a isso, mas falou, Evandro, vai que eu tô contigo. E paralelamente, né, Filipão? Paralelamente, eu também fiz isso com a Sara. A gente sentou e conversou. Eu também estava num momento completamente diferente da minha vida, que é onde eu deixei de manter a minha casa e ela, com o trabalho dela, estava mantendo a casa. Eu acho que muitos passaram por isso nessa pandemia. E eu me sentia vulnerável. Como um homem não estava mantendo a casa, falar com ela de um sonho que não ia gerar renda, ia gerar um tempo. Mas ela fez a mesma coisa. Ela falou, vai, porque eu tô do seu lado, Deus está com a gente. Que lindo, né? E se é o propósito, a gente vai cumprir, vamos fazer. Entre as respostas que eu estava procurando de Deus, foi de fato o abraçar da minha esposa, né? E deu super certo. Muito legal. É lógico, você tem outras... portas se abrem, né? Os contatos são facilitados e as coisas acontecem. Mas assim... Cara, não passa por cima da sua esposa, não. Ela é a benção para você. Né? Entenda que, cara, não necessariamente aquele projeto não é de Deus. Talvez o tempo, o modo, tá? Talvez não é com aquela pessoa, talvez seja com outra. Então, assim, existem N possibilidades, né? Exatamente. De você estar num projeto que é de Deus, mas de repente com uma pessoa que não é exatamente aqui, né? Naquele momento parecia. Né? Isso. A Bíblia fala uma coisa interessante, 1 Samuel 16:7. Que Deus não vê como vê o homem, né? É verdade. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então, quando Samuel viu Eliabe, meu Deus, um cara de 1,90 m, bonitão, né? O primogênito de Jessé, o irmão mais velho de Davi, falou, cara, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Tá apto para fazer. E Deus teve que falar, Samuel. Não faz, você não derrama óleo sobre ele não, senão eu vou ter que confirmar ele como rei para honrar você, né? Então ele teve que brecar o Samuel ali, falou, não, eu não vejo como vê o homem. Tá? E foram passando, né? Irmão após irmão, até que falou aí, acabaram? Olha, faltando algum tem um aí, mas muito pouco provável, né? O improvável de Deus, né? Os improváveis de Deus para os homens, né? Não é o improvável de Deus, o improvável dos homens. Dos homens, que são, às vezes... Eu, por exemplo, fui o primeiro a me converter numa família de 13, imagina, de irmãos. Né? Meus irmãos já consolidados em muitos pensamentos e teologia e tal. E de repente eu venho e Deus começa a fazer uma obra em mim e através de mim na minha família. Né? Houve um pouco de polarização no início, porque eu não fui tão sábio assim, né? Você se converte, você quer mudar o mundo, você pega aquela bandeira.
Mas assim, cara, é impressionante o respeito que todos eles têm por mim. E assim, muitos deles se converteram, se batizaram e estão. Mas a maioria esmagadora é cristã, mesmo estando na Igreja Católica, tem experiência com o batismo no Espírito Santo, com o movimento carismático. Eu amo os católicos. Já. Eu tenho um padre, né, que é meu amigo, e eu posso dizer para você, que daqui a pouco ele pode até ver o programa. Antônio José, ele é padre, ele é pároco da igreja do Meia, né? Nossa Senhora de Todos os Santos, Nossa Senhora de Fátima, né? E eu digo o seguinte, que ele é um dos 3 caras hoje na minha vida que eu pago almoço. Por quê? O que eu chamo de pagar almoço? Sabe? Cara que eu chamo para poder ouvir, para me aconselhar. Essa é uma coisa bíblica. Na multidão de conselheiros está a sabedoria. Amém. Está o êxito. Então, assim, também dentro do aspecto de que Deus falou comigo, para não ter aquele roupante, tá? Porque eu até acredito que talvez na primeira, na segunda, você ouviu e o resultado veio, né? Mas não confie tanto na sua intuição. Embora pareça assim que ela é muito verdadeira, ela é quase que infalível, mas não é infalível. Ela não é infalível. Saiba disso, que até a sua percepção e a sua intuição, elas podem falhar. Elas podem falhar. É verdade. Legal. Mais uma pergunta. Eu tenho muita curiosidade sobre processos musicais. Ok. A Único é a sua música mais ouvida? Acredito que sim. Né? Eu acredito que sim. Poxa, é impressionante. Eu acredito que sim. Como que foi a construção dessa música? Pois é. O que você estava sentindo? Pessoas, qual era a ideia de escrever quando escreveu? Foi maravilhosa essa pergunta. Porque eu prego sobre graça. Né? Eu creio na graça. E graça, por tradução, é favor imerecido. Não tem nada que eu faça por merecer. E a graça tem muito a ver com descanso. Tem um versículo lá em, cara, eu não sei se é Gênesis 9, por ali, né? Que diz assim: e Noé achou graça diante de Deus. A palavra Noé significa descanso. E o descanso achou graça. Então, a pergunta é o seguinte: o que eu faço para acessar mais a graça de Deus? Descansa mais. Quanto mais você descansa, mais a graça opera. E Salmo 127, versículo 2, a parte B, diz o seguinte: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Isso aconteceu literalmente comigo. Cheguei um dia de casa, trabalhava o dia todo, e nesse dia, especialmente uma sexta-feira, fui para o ensaio. Nós ensaiávamos a equipe de música na sexta-feira. Depois do ensaio, cheguei em casa umas 10h30. Imagina, uma semana toda de trabalho. Sexta-feira, além do trabalho, cheguei em casa com o coração queimando, mas com o físico comprometido, né? Corpo cansado. Mas mesmo assim, tomei banho, jantei, e quando foi mais ou menos umas 11h30 da noite, os meninos já tinham dormido, eu tinha 2 filhos nessa época, e minha esposa estava fazendo alguma coisa na cozinha. Eu peguei o violão e falei: Espírito Santo, está queimando algo no meu coração aqui. O que está acontecendo? Eu falei: Espírito Santo, fala comigo. Aí o Espírito Santo falou claramente no meu coração: vai dormir. Olha o processo. Vai dormir. Eu falei, eu fiquei frustrado. Falei: pô, pensei que você ia me dar uma música. Falei: Bené, mais 5 minutos você dorme em cima desse violão. Você está cansado, não adianta você querer produzir, sabe? O descanso, inclusive físico, mental, tudo faz parte de uma vida produtiva. Mas eu assim, fiquei esperto. Eu fui dormir, mas deixei o violão, assim, eu estava dormindo aqui, né, na cama, vamos supor que a cama aqui. Aí minha esposa lá, eu aqui e aqui, o violão encostado, tá? Um gravador já ligado na tomada, com uma fita virgem da BASF, aquela laranja, né? Já no pause. Era só tirar, só pôr lá, né? Só apertar ali e já começava a gravar. E eu imaginei o seguinte: cara, Deus vai me acordar umas 5 horas da manhã, sei lá, de madrugada, para eu poder. Não, eu acordei 7h30 da manhã. Das 11h30 às 7h30 eu dormi 8 horas tranquilo. Só que me deu um sonho. E
o sonho que gerou o A Único. Ele não gerou toda a música, mas ele gerou a experiência. Por quê? Eu estava num lugar deserto, no sonho, e veio uma visita. Eu estava sozinho, completamente só. O anjo veio. E eu entendi que era um anjo de Deus. Eu senti paz, senti segurança naquele anjo. E ele disse algo em português para mim. Que bom que tem anjo que fala em português, né? É verdade. Bené, sobe nas minhas asas que eu vou te levar para um lugar. E a partir desse lugar, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Olha. Subi. Falei, que desafio, né? E à medida que a gente voava, duas coisas aconteciam simultaneamente. Uma luz começava a crescer lá no fim do horizonte e uma música, que era único. E uma música. Quando a gente estava voando, mudou o aspecto. Já não era mais deserto. Era como se fosse um jardim mesmo. O próprio Jardim do Éden. Um lugar gramado lindo, lindo, lindo. E milhares e milhares de pessoas com vestes brancas, Apocalipse 5, Sim. com coroas na cabeça. Né? Cada um deles. E eu fui inserido, o anjo pegou, aterrissou, né? E me colocou ali e foi embora. Eu nem me despedi do anjo. E quando eu vi, eu estava naquele contexto, uma música, que eu não tinha músicos, não tinha cantores, era o ambiente. Estava sendo cheio de música. Só que a música, ela era cantada numa língua que eu tenho impressão que era em hebraico ou língua de anjo, era uma língua angelical. Não era dessas mais conhecidas, inglês, português, espanhol, italiano, francês, não era. Aí a música ela subiu, sabe? Hoje eu posso falar por isso, na hora do coroamos, né? Coroa. A música, quando ela entrou nessa fase, nós formamos uma fila indiana e cada um de nós espontaneamente nos aproximávamos do trono. Essa luz era, desculpa falar, essa luz era Jesus assentado no trono e o rosto dele era cheio de luz. Não deu para ver o rosto dele. Não deu para identificar as feições do rosto dele, porque tinha só luz. Mas estava sentado no trono, era um tablado ali, ao ar livre, gramado, e a gente foi. Então cada um, de repente, chegou a minha vez. No momento em que eu tirei a coroa e coloquei aos pés daquele que estava no trono, eu acordei. Acordei com toda a melodia no meu espírito. Fui lá, apertei o pause, né? E gravei cantando Amém e Aleluia, porque não tinha letra. Aleluia, 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 aleluia. Olha só assim, gravei, tá? Deu uma pausa, fui lá, tomei café, falei, Sueda, cuida dos meninos aí um pouquinho, tô com a missão aqui, ela entendeu. Não, tudo bem. Saiu com eles, foram lá para baixo, porque eu morava num prédio. E aí, lá em Goiânia. E aí, cara, quando foi 9 horas eu entrei ali e comecei a orar. Dentro do processo, eu não fui para a Bíblia. Eu fui orar, fui tentar botar o meu radar assim em sintonia com o radar do Espírito. E me veio uma passagem de 1 Timóteo. Ao Rei Eterno, invisível, né? Mais real, a Ele honra, glória e poder. Então, aí anotei. Daqui a pouco, ao Rei Eterno, está difícil começar com... Aí foi transpiração mesmo. Você, cara, é impressionante, com 0,1% de inspiração que o Espírito te dá, você vai transpirar depois. Tá? Tem música que vem direto, assim. O Maravilhoso, por exemplo, com o Formoso És, ela veio assim, rock. Tá? Veio direto, com música, com letra, com melodia e tudo. Mas o A Único eu tive que trabalhar umas 2h30, aí gravava de um jeito, não gostei. E às 11h30, minha esposa já estava em casa, eu chamei, falei, bem, deixa eu te apresentar essa obra aqui. Cantei para ela, ela falou, nossa, é de Deus. Olha aí, a esposa. Confirmando sempre. Mas eu não ensinei para a igreja imediatamente. Eu falei, usei ela sempre no meu período de oração e tal. Por quê? Porque eu tinha tentado ensinar quem pode livrar para a igreja, com tanto entusiasmo, eu estava entusiasmado com a música, e ela não pegou. A igreja não assimilou a música do jeito que tinha que assimilar, mas era questão de tempo, porque 6 meses depois, o Quem Pode Livrar caiu como luva, entendeu? Então, às vezes as coisas acontecem desse jeito. E aí eu fiquei meio assim, cara, será que Deus quer que ensine? Não. Aí no ensaio, a pessoa que estava dirigindo o ensaio, liderando, falou assim, alguém tem alguma música nova, gente, para ensinar? A gente precisa de uma música nova. E eu fiquei calado. Falei, não, se for de Deus, ele vai falar meu nome. De vez em quando a gente fica enjoado, né? Fica enjoado. Aí ele falou,
Bené, você não tem uma música? Não, eu falei, gente, eu compus uma música, eu canto no meu período de oração, ela me faz bem, mas eu não tenho certeza que é uma música congregacional. Estou falando sinceramente com vocês, eu não tenho certeza. Gente, a Único. Não ser uma música congregacional, então, Como pode, né? então qual é? Qual é, né? E aí, quando eu ensinei, aí eles falaram assim, então não ensinem para nós aí. Cara, nós tivemos que parar a força de cantar o A Único, porque o horário, nós já estávamos mais de 40 minutos cantando A Único. Gente, estamos de embora, né? Estamos de embora. E ensinamos para a igreja no domingo, isso foi numa sexta, a gente ensaiava sempre a sexta, aí no domingo a gente ensinou para a igreja. Foi um divisor de águas. Foi inacreditável. Foi um derramado espírito e eu fiquei... E aí, só complementando essa experiência, que eu acho que vai ajudar e servir para muita gente, um dia de manhã nós cantamos ela, cheguei em casa na hora do almoço, antes da gente almoçar, eu fui pro quarto e falei, Deus, eu preciso falar uma coisa pro Senhor, eu estou muito feliz de ter composto essa música, cara, estou muito emocionado, mas eu preciso fazer um pedido, que essa música, ela seja cantada em todas, só que quando eu falei todas, espera aí, calma, o Deus falou, olha só, ele me lembrou Deus, quando eu falei todas, ele falou assim, aquele que tinha que ser um tiro de canhão, acabou sendo um traquezinho. Porque eu falei assim, Senhor, que essa música seja cantada em todas as igrejas evangélicas de Goiânia. Aí o Espírito Santo, na hora, tá? A impressão foi clara. Bené, quer dizer que é só Goiânia? Nem Anápolis, que é aqui pertinho, não pode cantar. E outra coisa, só igreja evangélica. Os católicos não podem, já excluí. Cidades excluí já os católicos. Você pensa tão pequeno. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Cara, eu ali no meu mundo, né, ainda respirando Abadiânia, que foi onde eu nasci, aquela aldeiazinha, 1000 pessoas, Trindade e mesmo Goiânia, que dentro de um contexto de mundo é uma província, desculpe os goianienses, né? Mas é verdade, é muito limitado. Eu pedi as nações, caramba, bom, Senhor, então me dê as nações. Não tinha a menor ideia do quanto essa música afetaria pessoas. Assim, mas sabe o que é o mínimo de ideia? Como talvez você está me ouvindo agora, e até vocês dois aqui, vocês não têm a mínima ideia do que Deus pode fazer com algo que Ele deu a vocês. Amém. Para abençoar a humanidade. Amém. Então, eu me sinto hoje um cara privilegiado de ter composto várias canções que são cantadas, sim, mas o A Único tem um quê especial? Tem. Não tem como a gente negar isso. E isso é obra de Deus, porque Ele me deu enquanto eu estava descansando. Os seus amados, Ele dá. Então, esse é um princípio. Às vezes eu estou aflito, Bené, entra no descanso. Cara, desse jeito, você está tentando merecer. Né? Você está tentando fazer uma performance para merecer algo especial de Deus. E não é por performance. Né? É por graça. É favor imerecido. Pastor, meu Deus do céu. É impressionante, assim. Isso me impressiona de verdade, eu como pessoa. Que o quanto Deus usa a arte, né? O quanto Deus usa a música. Eu dou uma arranhada no violão, né? Eu dou uma arranhada no violão. Não Ele toca bem. Eu dou uma arranhada. E aí eu faço meu momento de louvor no meu quarto, meu momento de adoração. E como eu sou bem limitado no violão, eu toco as músicas que eu sei e tenho dificuldade de aprender novas, entendeu? E essas que eu sei são músicas que eu amo. E A Único tá na minha playlist. Obrigado, querido. Quando eu toco no meu quarto, quando eu vou adorar a Deus, A Único tá lá. Uma música que foi escrita em 86. Agosto de 1986. E eu tinha 1 ano de idade. Uau. Quando essa música foi escrita. Uau. E hoje, 2021, 35 anos após, eu entro no meu quarto, quando vou adorar a Deus, eu toco essa música e é impressionante. Então, por isso que, quando o Senhor chegou, eu falei, cara, obrigado por o Senhor ter topado vir. Bom demais. Eu agradeço a Deus porque eu sou abençoado hoje, 2021, por uma música que o Senhor te deu enquanto você descansava há 35 anos atrás. Só para complementar aqui, ontem nós terminamos às 5 horas cantando A Único, tá? E o meu neto, falei para vocês que o meu neto estava do meu lado. Aí eu falei para o pessoal que estava lá, falei, gente, quando o pai do Romeu tinha 2 anos de idade, eu compus essa música que a gente vai cantar agora, tá?
deixa eu dizer para vocês, os meus pais estavam vivos e cantaram ao Único. Eu, na minha geração, minha esposa, nós cantamos ao Único. Os nossos filhos, 3 filhos cantaram ao Único, e os nossos 5 netos estão cantando ao Único que é digno. Eu achei lindo, e a igreja fez assim, sabe? Aplaudiu. E o Romeu cantando comigo ali, né? Do meu lado. Então, assim, eu fico... Não, porque tem músicas assim que ela estoura, mas ela parece que tem um tempo. Verdade. Parece que ela tem prazo de validade. É verdade. Então, assim, eu não consigo entender, consigo, né? Mas não consigo explicar a durabilidade, né? Não sei como é que é, do ao Único, principalmente. Ela é porque, atemporal. Porque É até isso. hoje, Evandro e Felipe, até hoje, eu acho que eu não fico um mês, para ser bem honesto, sem que alguém entre em contato comigo e peça autorização para gravar o Único. Seja no instrumental, seja no ministério de louvor de uma igreja, seja alguém que vai fazer um solo. É impressionante. Eu fico pensando, meu Deus, essa música é um fenômeno. Né? E entrando um pouquinho na exploração da arte, você pode até não querer perguntar, mas eu já vou responder sem você perguntar. Entra a bênção financeira. Porque à medida em que a música ela vai... Cara, o Ao Único, ela me dá um bom rendimento todo mês. Não dá para eu viver com isso, Sim. tá? Sendo honesto. Cara, mas dá para complementar bem a renda. Tá? E eu sei que é fruto de várias músicas, mas o Ao Único, ela tem um destaque. Então, poxa, não é a bênção, a Bíblia não diz que a bênção do Senhor enriquece? É verdade. Salomão disse lá, em Provérbios 10, 22, ele não diz lá, o dinheiro enriquece. A bênção do Senhor traz inclusive o dinheiro. Tá? É verdade. O dinheiro pode trazer felicidade, mas se você foca nele, ele vai trazer desgosto também, pode trazer até catástrofe, né? Eu conheço inúmeras pessoas, não são muitas, mas inúmeras pessoas que moram em cobertura na Barra da Tijuca e que dariam todo o dinheiro que elas têm, joias, para ter a fidelidade do marido, para ter o filho livre das drogas, porque todo o dinheiro do mundo não foi capaz de comprar a fidelidade do marido, que tem amantes. Não foi capaz de comprar a saúde psíquica e emocional dos filhos que estão envolvidos em drogas. Porque são filhos desajustados, porque estão de um lar desajustado. Quem diz que o dinheiro traz ajuste? Traz, né, harmonia. Pode ser bênção? Pode. Meu pastor diz uma coisa muito interessante. O dinheiro, ele é um péssimo senhor, mas ele pode ser um ótimo servo. Excelente. É verdade. Excelente, excelente. Pastor, queria agradecer a sua presença. Pô, bom demais, aqui. gente. Eu nem vi o tempo passar. Passou voando. Passou voando. Cara, linda, obrigado foi vocês, viu? Foi lindo. Emocionante. Eu me emocionei aqui. Obrigado, chorei. Felipe. Foi muito bom. Que Vocês são demais. maravilha, que maravilha. Que ensinamento, Quem que sabe mensagem. na frente aí um outro convite. Por favor. Né? Vamos entrar em contato com o seu filho. Com o pra ele Timóteo. gravar aqui. Tomara que ele... Cara, eu vou tentar interceder por vocês, porque o tempo do cara é. Mas eu vou forçar a barra. E ó, não tem muita dificuldade pra achar Bené Gomes, YouTube, Não tem, plataforma. é verdade. É só colocar lá que as músicas deles estarão lá. É só um detalhe. No Instagram, como já tinha um Bené Gomes, Sim. e aí a gente não pensou em Bené Gomes oficial, tal, então ficou Bené Gon. Foi até o M só, gente, tá? Bené Gon. sim. Não, mas tá bom. Segue lá, a gente vai colocar aqui no vídeo, na descrição Legal, do gente. vídeo também. Obrigado. Gente, um abraço pra vocês, Deus abençoe aí, obrigado pela companhia, pra não esquecer, né? Se inscreva aí no canal, copie o link, mande pra galera no Mande pra WhatsApp. todo mundo, compartilha aí essa ideia, porque é do reino. Vai bombar, vai bombar. Parabéns. Uhul. Valeu. Valeu, valeu.